Uma linha de areia que se move contra o vento não é apenas um fenômeno estético. É a marca visível de uma batalha silenciosa entre a gravidade e a erosão em desertos de dunas móveis. Em vastas extensões, onde a vegetação é incapaz de fixar o solo, a paisagem inteira entra em um estado de fluxo constante, redesenhando sua própria topografia a cada estação. Este movimento contínuo não apenas altera o horizonte, mas impõe desafios físicos inesperados para qualquer estrutura, natural ou artificial, que tente ocupar esses espaços. A forma como essas dunas se comportam, a velocidade com que se deslocam e a maneira como engolem obstáculos revelam um sistema geológico muito mais agressivo do que uma simples pilha de areia sugere. A dinâmica dessas formações começa com a física do grão. Diferente da rocha sólida, a areia em um deserto aberto atua como um fluido granular. Quando o vento sopra com força constante, ele não apenas transporta partículas, ele organiza a superfície em padrões geométricos precisos que, sob certas condições de pressão e umidade, tornam-se corredores de transporte de sedimentos. O que parece ser uma duna isolada é, na verdade, uma onda de energia em movimento lento. Se um viajante observar o mesmo ponto ao longo de meses, notará que a crista da duna nunca permanece no mesmo lugar, migrando dezenas de metros por ano, ditada pela direção predominante das correntes de ar e pela inclinação do leito rochoso subjacente. Essa migração gera uma tensão constante entre o movimento geológico e a percepção humana de terra firme. Em regiões onde as dunas se deslocam rapidamente, a paisagem funciona como uma esteira rolante natural, capaz de ocultar formações rochosas durante a noite ou expor leitos secos de lagos que não eram vistos há décadas. O problema surge quando essa mobilidade atinge zonas de transição. Em áreas onde o deserto encontra formações rochosas mais estáveis ou cânions rasos, a areia não apenas passa por cima, ela preenche cavidades e altera o curso de correntes de ar locais. Isso cria zonas de baixa pressão que podem confundir a navegação e alterar drasticamente o clima de um microclima específico. A primeira virada na compreensão desse fenômeno ocorre ao percebermos que as dunas não são meros acúmulos de detritos, mas estruturas com uma arquitetura interna complexa. Quando uma duna avança, ela o faz através de um processo chamado saltation, onde grãos individuais saltam e colidem, transferindo energia para toda a massa. Esse mecanismo permite que a duna mantenha sua forma enquanto viaja. Não é uma pilha que se desfaz, mas um objeto que se desloca mantendo sua integridade estrutural. Para um observador externo, a duna parece a mesma, mas os grãos que a compunham ontem já foram substituídos por outros, num ciclo constante de renovação que torna o objeto fisicamente distinto a cada momento. Este comportamento fluido cria um risco natural silencioso. Em áreas de dunas gigantescas, a base da estrutura pode ser muito mais instável do que a superfície compactada sugere. A pressão exercida pelo peso da areia acumulada pode comprimir camadas inferiores, criando uma densidade variável que torna o terreno traiçoeiro. Se a umidade infiltrar-se nessas camadas, algo raro, mas possível durante tempestades repentinas, a duna pode perder sua coesão interna, levando a deslizamentos de areia que, embora lentos, possuem força suficiente para enterrar qualquer estrutura estacionária em questão de dias. A natureza não está atacando, ela está simplesmente reajustando sua distribuição de massa para alcançar um novo equilíbrio físico. A segunda virada surge ao considerarmos a escala temporal. A maioria das formações de dunas que vemos hoje é o resultado de milênios de transporte eólico. O que interpretamos como uma paisagem estática é, na verdade,
um registro histórico de mudanças climáticas passadas. Cada camada de areia, cada padrão de ondulação preservado, guarda as assinaturas das velocidades de vento e das direções de tempestades que ocorreram séculos atrás. Quando o vento moderno expõe essas camadas profundas, ele está essencialmente revelando o passado geológico do planeta. A duna, portanto, funciona como uma biblioteca que se lê através do movimento, mas que se autodestrói à medida que é lida. Além disso, a interação entre a areia e o solo rochoso abaixo cria fenômenos acústicos e visuais que desafiam a lógica humana. Em certas condições de atrito entre grãos de tamanhos específicos, o movimento da duna pode gerar vibrações de baixa frequência, um som grave que parece emanar do próprio chão. Esse fenômeno, por vezes chamado de dunas que cantam, é puramente mecânico, mas sua imprevisibilidade e escala o tornam um dos elementos mais desorientadores da natureza extrema. Ele lembra ao observador que o deserto não é um vazio, mas um ambiente de alta atividade física, onde processos invisíveis operam em uma escala que ignora completamente a presença humana. A consequência de viver ou transitar por essas zonas é a aceitação da efemeridade. A geografia humana depende de pontos de referência fixos, estradas, marcos, montanhas. Em um ambiente onde o terreno se desloca, esses marcos perdem o sentido. A tentativa de mapear tais áreas é um exercício de frustração, pois o mapa torna-se obsoleto antes mesmo de ser impresso. A estabilidade é uma ilusão que mantemos para conforto psicológico, enquanto a Terra, através do vento e da gravidade, demonstra que a superfície do planeta é um sistema de circulação de matéria que nunca para. Ao olharmos para o horizonte de um deserto, a percepção muda. Não vemos mais apenas uma paisagem árida, mas um sistema de engenharia natural em pleno funcionamento. Onde o tempo geológico é medido em metros por ano e a forma é apenas um estado temporário da matéria em movimento. A Terra não esconde seus segredos, ela os move constantemente diante dos nossos olhos, escondendo-os através da própria clareza do movimento. O deserto não é um lugar onde a vida termina, mas um lugar onde a matéria geológica encontra sua forma mais pura de liberdade, livre de qualquer tentativa humana de fixação ou controle. Ao final, a percepção de que a paisagem é uma entidade dinâmica e não um cenário estático transforma nossa relação com o planeta. Entendemos que lugares extremos não são anomalias, mas expressões da energia bruta que molda a crosta terrestre. O silêncio das dunas, sua capacidade de migrar e seu poder de consumir, o que se coloca em seu caminho segundo são lembretes de que a superfície em que pisamos é uma casca fina e maleável. Ela flutua sobre processos de transformação que continuam indiferentes, após cada pegada ser apagada pelo próximo sopro de vento. O segredo não está na areia em si, mas na força invisível que a obriga a nunca parar de viajar, garantindo que o mapa de hoje seja apenas uma memória do que o solo será amanhã.